Meu nome é Viviane Costa, e eu aprendi que o tempo não cura tudo. Ele apenas te dá a compostura necessária para encarar as coisas sem vacilar. O salão do elegante restaurante nos Jardins fervilhava com risadas quando entrei. Uma chegada tardia ao jantar de bodas da minha irmã. Todos os lugares estavam ocupados, exceto um, diretamente de frente para o dela. Ela se recostou na cadeira, a taça de vinho inclinada na mão, os olhos brilhando com a mesma presunção que eu lembrava do dia em que ela tomou o meu noivo. Você veio, ela disse, com um sorriso afiado como uma navalha. Sozinha, pelo visto. Eu não respondi. Meu casaco escorregou dos meus ombros para as mãos atentas do maitre, e eu tomei meu assento com uma calma calculada. Ao nosso redor, garfos tilintavam contra as porcelanas, e alguém fez uma piada sobre déjà vu. A verdade era que eu havia me preparado para esta noite durante meses, não para humilhá-la, nem mesmo para provar que eu havia superado, mas para encerrar um capítulo que havia apodrecido em silêncio por anos. Então, a porta pesada de vidro atrás de mim se abriu. Um murmúrio percorreu o salão. Passos lentos e deliberados cruzaram o piso de madeira de lei. Os olhos da minha irmã dispararam para algo além de mim. Seu sorriso presunçoso vacilou. E antes mesmo de me virar, eu sabia que ela reconheceria o homem que acabara de entrar. Meu marido. A sala pareceu encolher no momento em que a sombra de Tiago se projetou sobre a mesa. Ele era um homem alto, do tipo cuja presença exigia atenção sem fazer esforço algum. O terno, com um corte impecável, sussurrava autoridade em vez de gritar. A luz indireta do teto refletiu na borda de suas abotoaduras de prata, discretas, do tipo que não precisavam anunciar o próprio valor. Eu não precisei me virar para sentir a mudança no ar. As conversas tropeçaram. O leve tilintar dos talheres parou no meio do caminho. Minha irmã, Lara, pousou sua taça de vinho. A base de cristal bateu na mesa com uma fração de força a mais do que o necessário. O marido dela, Diego, olhou entre nós com a testa levemente franzida, de quem acaba de perceber que entrou no meio de uma história sem conhecer o primeiro capítulo. A mão de Tiago pousou no meu ombro, um toque leve, mas firme. Ele se inclinou, sua voz um murmúrio grave, ajustado apenas o suficiente para Lara escutar. O trânsito na Faria Lima estava pior do que eu imaginava, ele disse. Eu inclinei a cabeça para ele, sem pressa. Você chegou, respondi, deixando um pequeno e medido sorriso tocar meus lábios. A expressão de Lara se contraiu. Foi apenas um segundo de tensão, mas o suficiente. Ela sempre fora muito contida, uma mestre das fachadas sociais. Anos atrás, ela era a mulher com um homem ao lado, banhando-se na validação de ter sido a escolhida, sua confiança inflando a cada olhar de aprovação. Esta noite essa balança havia mudado, e ela ainda não sabia como lidar com o peso. Tiago deslizou para a cadeira vazia ao meu lado. A conversa, que havia evaporado com a chegada dele, recomeçou em fragmentos desajeitados. O clima esfriando em São Paulo, o carro blindado novo de alguém, uma viagem recente a Mendoza. No entanto, cada palavra estava entrelaçada com uma curiosidade não dita sobre o homem ao meu lado. Eu deixei que eles se perguntassem. Era estranho estar sentada ali, no mesmo restaurante onde Lara havia brindado, anos antes, o seu noivado com o homem que deveria ter sido meu. Eu me lembrava daquela noite muito bem. O brilho dourado das velas, o gosto do espumante que amargou na minha boca, o momento em que notei a mão dela escorregar por baixo da mesa para apertar a dele. As pessoas riram, aplaudiram, ergueram suas taças, completamente alheias ao fato de que o meu mundo havia acabado de ser desmantelado. Esta noite o ar parecia diferente. Não havia traição aqui, apenas controle. O meu controle. A mão de Tiago roçou a minha sobre a mesa, o toque dele me ancorando. A aliança de ouro no meu dedo capturou a luz, sutil, mas inconfundível. O olhar de Lara caiu sobre ela, e depois voltou rapidamente para o meu rosto. Seus lábios se separaram levemente, como se fosse falar, e então se fecharam novamente. Diego, ainda alheio à correnteza oculta, inclinou-se para a frente. Então, Tiago, o que você faz? A resposta de Tiago foi simples. Consultoria. Nada mais. Sem cargos suntuosos, sem explicações, apenas o suficiente para manter o mistério intacto. Eu sabia que o trabalho dele não poderia ser facilmente explicado durante um jantar sem atrair muita atenção.
e por enquanto eu preferia que Lara continuasse no escuro. O garçom apareceu com os cardápios, oferecendo uma pausa bem-vinda. Fiz meu pedido com precisão silenciosa, e Tiago seguiu, sem hesitar. Lara hesitou, seus olhos varrendo a página, embora eu soubesse que ela a havia decorado anos atrás. Era um detalhe pequeno, mas revelador. Seu primeiro sinal real de incerteza. Quando o garçom saiu, Tiago se inclinou para mim. "Tudo bem com você?" Ele perguntou suavemente. "Perfeitamente." Eu balancei a cabeça. Meu olhar permaneceu fixo em Lara enquanto eu dizia isso. Ela soltou uma risada rápida e quebradiça, alta o suficiente para a mesa ouvir. "Bem, isso é inesperado," ela disse, girando o vinho na taça. "Como assim?" perguntei, com um tom quase curioso. Os olhos dela dispararam entre nós. "Eu só não achei que estaríamos todos aqui. Assim." "Ah," eu disse levemente, erguendo minha taça de água. "A vida é cheia de surpresas." As palavras pairaram no ar por um momento. Observei os dedos dela se apertarem levemente ao redor da haste da taça. Anos atrás, eu era aquela que prendia a respiração na presença dela, buscando alguma âncora em uma sala onde todos os outros estavam do lado dela. Esta noite, ela era a única, procurando o chão. Um garçom passou atrás de mim, enchendo as taças, e o som do líquido sendo servido pareceu mais alto do que deveria. Dei um gole, estabilizando os batimentos do meu próprio coração, não porque eu estivesse nervosa, mas porque eu não queria apressar as coisas. Havia poder na paciência. Tiago começou a conversar com Diego sobre algo trivial. A carta de vinhos, eu acho, mas mal os ouvi. Minha atenção estava em Lara, catalogando cada lampejo de desconforto. Ela olhava para o marido, depois para Tiago, e eu quase podia ver os cálculos correndo por trás de seus olhos. Ela queria perguntar quem ele era, o que fazia, como nos conhecemos, mas fazer isso na frente de todos exporia sua curiosidade. E Lara nunca gostou de dar a ninguém a satisfação de saber que ela não tinha todas as respostas. Recostei-me levemente, deixando meus ombros relaxarem e meu sorriso fluir. Pequeno, mas intencional. Aquilo não era sobre vingança, não exatamente. Era sobre recuperar a parte de mim mesma que ela havia roubado sem pedir desculpas. E a julgar pelo leve tremor na mão dela, ao alcançar o vinho, eu já estava na metade do caminho. O sabor do pão italiano na mesa estava levemente amargo, embora eu soubesse que não era a comida. Tiago falava com Diego sobre uma vinícola perto de Bento Gonçalves, mas minha mente continuava traçando as rachaduras do passado, aquelas que começaram na noite em que Lara cruzou uma linha que nunca poderia descruzar. Eu não pensava naquela noite em detalhes há anos. Eu havia me treinado para suavizar a memória, para guardá-la em um armário mental, onde eu deixava as coisas muito afiadas para serem tocadas. Mas vê-la agora do outro lado da mesa trouxe tudo à tona em cores vivas. 3 anos atrás, eu era a pessoa usando a aliança. Um anel diferente, menor, mais delicado, mas ainda assim uma promessa. O homem era Júlio, uma presença quieta e confiável que eu pensei que ancoraria minha vida. Lara parecia emocionada por mim, sua risada fácil e brilhante, do jeito que sempre era quando ela estava no centro das atenções de alguém. Eu deveria ter visto os sinais, a maneira como o olhar dela se demorava nele tempo demais, o jeito que ela se inclinava quando falava com ele, a mão dela esbarrando no braço dele como se fosse por acidente. Naquela época, eu dizia a mim mesma que não era nada. Irmãs têm o direito de serem próximas. Foi o que eu pensei até a noite em que ela anunciou o noivado deles, meses depois, sem aviso prévio, sem pedidos de desculpa. Ela me mandou uma única mensagem de WhatsApp naquela manhã. "Jantar hoje. Não se atrase." O restaurante estava cheio, o ar aquecido pela luz das velas e pelo murmúrio das conversas. Eu entrei esperando um jantar em família, talvez uma comemoração de aniversário atrasada. Em vez disso, eu os vi na cabeceira da mesa, a mão dela descansando sobre a dele como se pertencesse àquele lugar. O sorriso que ela me deu foi cortante, quase me desafiando a reagir. Eu não reagi, não naquela hora. Eu fiquei sentada durante os brindes, aplaudi quando todos os outros aplaudiram e senti cada comemoração pousar na minha pele como um hematoma. Depois daquilo, eu desapareci por um tempo. Mudei de cidade, troquei de emprego,
Construí uma vida que não se cruzava com a dela. Ela entrava em contato ocasionalmente, aniversários, festas de fim de ano, mas era sempre protocolar, como se fosse para lembrar a si mesma que ainda controlava a narrativa. Ela não sabia sobre Tiago. Nos conhecemos no tipo de lugar que Lara teria descartado como insignificante. Um pequeno café escondido em uma rua tranquila em Pinheiros. O tipo de lugar onde as pessoas iam para trabalhar ou ler, não para serem vistas. Ele estava sentado perto da janela, laptop aberto, o olhar se desviando ocasionalmente para o mundo lá fora. Eu o notei porque ele não estava atuando para ninguém. Nossa primeira conversa foi sobre café, de todas as coisas possíveis. Ele perguntou se a torra da casa era boa. Eu disse a ele que dependia se ele gostava que suas manhãs tivessem gosto de fumaça ou de terra. Ele sorriu, lento e divertido, e eu senti algo mudar. Tiago não precisava falar sobre si mesmo, o que me fez querer saber mais. Levou semanas até eu descobrir que ele era consultor, do tipo que cruzava fusos horários para resolver problemas que ninguém mais conseguia consertar. Havia uma firmeza nele, um tipo de autoridade silenciosa que atraía as pessoas. Quando ele me convidou para jantar, percebi que havia parado de pensar no passado em termos de perda. Era apenas um capítulo encerrado. Ou assim eu pensava. Esta noite, observando Lara do outro lado da mesa, eu pude ver o momento em que o reconhecimento a atingiu. Não de Tiago em si, mas do fato de que ele não se encaixava em nenhuma de suas categorias. Ele não era do nosso círculo social de São Paulo, e ainda assim se portava como alguém que poderia ser o dono daquilo tudo. Isso a perturbava. A comida chegou. Salmão para mim, cordeiro para Tiago. Algo elaborado e empratado como uma obra de arte para Lara. Peguei meu garfo, mas meu apetite era secundário diante da satisfação de observar ela tentar decifrar Elo. Então, como vocês dois se conheceram? Ela perguntou finalmente, o tom leve, mas afiado. Tiago olhou para mim, deixando-me decidir o quanto revelar. Na cidade, eu disse simplesmente, não foi planejado. Isso é vago, ela retrucou, dando uma mordida sem olhar para mim. Eu sorri. Algumas coisas não precisam de enfeites. Os olhos dela dispararam para Tiago novamente. E que tipo de consultoria é essa que te mantém trabalhando até tarde? Vários tipos? Cada situação é única, Tiago disse, a voz serena. Não era uma resposta, não de verdade, mas a deixou sem nada para trabalhar. Ela odiava isso. Diego interveio com uma história sobre uma viagem que eles haviam feito a Fernando de Noronha. E por um tempo, a atenção recuou para o ruído de fundo de talheres batendo e conversas murmuradas. Mas eu a peguei nos observando quando ela achava que eu não estava olhando. O olhar dela, alternando entre a minha mão, descansando levemente sobre a de Tiago, e a calma atenção dele focada em mim sempre que eu falava. Uma vez, anos atrás, eu teria dado qualquer coisa pela aprovação dela, para que ela me visse como alguém digna de ser invejada. Agora eu percebia que não precisava disso. O fato de ela estar perturbada já era o suficiente. Dei mais uma mordida no salmão, saboreando não o gosto, mas a vitória silenciosa que aquilo simbolizava. Aquilo não era sobre exibir Tiago ou a vida que eu havia construído sem ela. Era sobre o equilíbrio ser restaurado. E pela maneira como ela continuava me olhando, eu sabia que ela também sentia isso. A risada de Lara soou pela mesa, um pouco alta demais para a piada sem graça que Diego havia feito. Era o tipo de risada que ela usava quando queria lembrar a todos que era o centro de gravidade, mas os olhos dela continuavam vagando de volta para Tiago, afiados e calculistas, como se pudesse forçar uma resposta dele sem fazer a pergunta certa. Servi a mim mesma um pouco de água, deixando o frescor acalmar o leve calor no meu peito. Eu não vim aqui para brigar, mas não ia dar a ela o conforto de fingir que nada havia acontecido entre nós. Vivi, você está tão calada, minha mãe disse, da outra ponta, o tom caloroso, mas com aquela corrente de curiosidade que ela nunca conseguiu esconder. Você costuma ter tantas coisas para contar. Estou só ouvindo, respondi, dando-lhe um sorriso. É interessante observar a dinâmica por aqui. Diego riu, mas o garfo de Lara parou por uma fração de segundo antes de se mover novamente. O garçom veio recolher os pratos e Tiago se inclinou levemente na minha direção.
o ombro roçando no meu, um toque pequeno e natural que atraiu o olhar de Lara como um imã. Então, ela começou, inclinando a cabeça daquele jeito ensaiado. Tiago, de onde você disse que era? Não disse, ele respondeu, educado, mas firme. Mas cresci no litoral. As sobrancelhas dela se ergueram o suficiente para sugerir que ela não estava satisfeita. Garoto de praia, deve ser bom. Vocês viajaram muito antes de se conhecerem? Os olhos de Tiago encontraram os dela diretamente. A expressão dele indecifrável. Nós temos viajado bastante desde que estamos juntos. A resposta pousou entre eles como uma pedra atirada na água, formando ondulações ao redor. Os lábios de Lara se curvaram, mas foi mais um reflexo do que calor humano. Os cardápios de sobremesa chegaram, dando a ela um momento para recuar atrás da polida confusão de fazer os pedidos. Eu recusei. Tiago fez o mesmo. Lara escolheu algo complexo. Chocolate em camadas sobre um creme de baunilha, o tipo de coisa que ela nunca terminaria de comer, mas que pediu apenas pela apresentação. Quando os pratos foram colocados na mesa, ela se recostou na cadeira. Sabe, Vivi, ela disse com leveza, fico feliz que você tenha dado a volta por cima. Depois do Júlio, achei que não fosse conseguir. A mesa ficou em silêncio o suficiente para que eu notasse. Meu pai pigarreou. Diego desviou o olhar. A mão de Tiago, descansando sobre a mesa, se apertou levemente. Eu fiz mais do que dar a volta por cima, eu disse com a voz equilibrada. Eu construí algo que vale a pena manter. O sorriso dela congelou por meio segundo, antes de ela dar outra mordida delicada na sobremesa. Claro que sim. A conversa se estilhaçou depois disso. Conversa fiada, o clima, um restaurante novo que alguém havia testado. Mas por baixo de tudo, eu podia sentir o desconforto dela. Ela estava acostumada a ter a vantagem, a decidir quando e como reconhecer traições passadas. Esta noite, aquele roteiro não estava sob o controle dela. Enquanto os pratos eram recolhidos novamente, peguei Tiago observando-a com uma curiosidade silenciosa, como alguém avaliando as bordas de uma peça de quebra-cabeça para ver onde ela se encaixava. Ele não precisava dizer uma palavra. A presença dele, por si só, mudava o ar. E Lara, ela continuava sorrindo, mas as rachaduras já estavam ali. Fissuras finas que só aumentariam antes de a noite acabar. O salão havia mergulhado numa quietude estranha, o tipo de silêncio que se segue a risadas forçadas e olhares disfarçados para o relógio. Lara continuava agarrada ao seu papel, tagarela, elegante, a anfitriã perfeita, mas seus olhos não paravam de disparar em direção à entrada, como se estivesse esperando por algo ou por alguém. Eu a deixei cozinhar naquele pânico silencioso por mais alguns instantes antes de colocar a mão na minha bolsa de festa. O clique metálico do fecho se abrindo atraiu o olhar dela. De dentro, puxei uma simples caixinha de veludo, não maior que a palma da minha mão. Não a abri, não precisava. Apenas a visão do objeto foi suficiente para drenar a cor que restava no rosto dela. O marido dela notou imediatamente. "O que é isso?" ele perguntou. A voz soou leve, mas a testa estava franzida. "Uma peça antiga", eu disse suavemente. "De anos atrás. Nunca serviu em mim naquela época, mas agora o tamanho está perfeito." A curiosidade do homem superou a etiqueta. "Posso ver?" Deslizei a caixinha pela mesa. Os dedos dele a abriram com um movimento casual e então congelaram. Lá dentro repousava o anel de noivado que um dia fora o troféu da sua esposa, o próprio símbolo da vitória dela sobre mim. Só que agora ele brilhava sobre uma cama de cetim branco, perfeitamente polido, um testemunho silencioso de que certas coisas, como a verdade, podiam ser recuperadas. Os olhos dele dispararam para ela. "Você me disse que tinha penhorado isso anos atrás." Os lábios de Lara se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Uma mancha vermelha subiu pelo pescoço dela. Eu me recostei, meu sorriso fraco, mas inabalável. Não, ela não penhorou. Ela perdeu. O peso do ambiente mudou. As conversas na outra ponta da mesa diminuíram e depois pararam por completo. As pessoas estavam ouvindo agora, querendo ou não. A voz de Lara finalmente quebrou o silêncio. "Viviane, este não é o lugar." "Exatamente, eu cortei." Meu tom gélido. "Este não é o lugar para mentiras." O marido dela colocou a aliança de volta na mesa com um cuidado deliberado, como se ela pudesse queimá-lo.
Ele não olhou para ela novamente. Do outro lado da mesa, meu marido esticou o braço e descansou a mão levemente sobre a minha, não para me conter, mas para me ancorar. A presença dele era uma corrente firme sob a minha compostura, um lembrete não dito de que eu não estava ali para humilhar ninguém por esporte. Eu estava ali para colocar um ponto final em uma história que ela havia mantido viva por tempo demais. Lara engoliu em seco, o som soando alto na quietude. Você sempre foi dramática. Ela tentou, a voz quebradiça. Eu não mordi a isca. Não precisava. O silêncio era mais pesado do que qualquer réplica que eu pudesse ter formulado. Após uma longa pausa, eu me levantei. Todas as cadeiras pareceram se mover junto comigo, o raspar da madeira no piso encerado ecoando mais alto do que deveria. Coloquei o anel de volta na caixa, fechei com um estalo e aguardei na minha bolsa novamente. O jantar estava maravilhoso, eu disse para ninguém, em particular, mas acho que já terminamos por aqui. E assim, a sala expirou. Exceto Lara. Ela continuava rígida, os olhos fixos em seu prato intocado, sua noite cuidadosamente curada agora em ruínas. O ar da noite lá fora estava fresco, cortante o suficiente para dissipar os resquícios de tensão agarrados em mim. A mão do meu marido escorregou para a minha enquanto caminhávamos em direção ao valet, o polegar dele roçando meus nós dos dedos, um pequeno gesto de apoio que dizia mais do que qualquer palavra. Através das grandes janelas de vidro do restaurante, eu ainda podia ver a mesa. Lara não havia se movido. O marido dela estava conversando com alguém na outra ponta, deliberadamente evitando o olhar dela. Qualquer fachada que ela tivesse construído havia rachado na frente do exato público que ela tanto almejava. Eu não me senti triunfante. Não exatamente. Isso não era sobre vencer. Era sobre fechar o livro que ela havia mantido aberto todos esses anos. Um livro cheio de meias-verdades e momentos roubados que ela usava como uma coroa. Meus saltos estalaram suavemente contra a calçada enquanto chegávamos ao carro. Meu marido abriu a porta para mim e, antes de entrar, olhei para trás uma última vez. Por anos achei que confrontá-la seria algo barulhento, caótico e movido pela raiva. Mas parada ali, naquela calmaria pós-tempestade, percebi algo. O verdadeiro encerramento não é uma marcha de vitória. É a paz que chega quando você não precisa mais que ninguém acredite na sua versão da história. Eu não tinha mais nada a provar, nem para ela, nem para a família que um dia virou o rosto para mim. As pessoas que importavam já sabiam a verdade. Enquanto o carro se afastava, soltei um longo suspiro. Lara podia ficar com as histórias que quisesse inventar. Eu tinha a minha própria vida agora, construída sobre confiança, amor e um tipo de dignidade que ninguém jamais poderia roubar de novo. E isso valia muito mais do que qualquer anel. Se você também já precisou fechar um capítulo em silêncio para reencontrar sua própria paz, deixe um comentário ou compartilhe essa história. Às vezes, a nossa maior vitória é simplesmente seguir em frente.